O filme The Last Samurai, 2003, dirigido por Edward Zwick e estrelado por Tom Cruise e Ken Watanabe, propõe uma série de ideias filosóficas e tradições culturais centradas na colisão entre o Japão feudal e o processo de modernização ocidental no final do século XIX. O enredo se inspira vagamente na rebelião de Satsuma, 1877, mas mais do que fidelidade histórica, o foco está na reflexão sobre valores em transição. A seguir, apresento os principais temas filosóficos e culturais do filme. Bushido, o caminho do guerreiro. A filosofia samurai, baseada no Bushido, é o eixo central do filme. Ela valoriza virtudes como honra, lealdade, autodisciplina, coragem, respeito à tradição. Essa ética é apresentada como algo nobre, quase espiritual, contrastando com o pragmatismo e o cinismo do mundo moderno. Tradição versus modernidade. O filme opõe o Japão tradicional, simbolizado pelos samurais, à modernização ocidental, associada à industrialização, armas de fogo, política corrupta e perda de valores éticos. A tensão entre o antigo e o novo é o principal conflito cultural e simbólico do enredo. Mai 3. O estoicismo e a aceitação da morte. Os samurais demonstram uma atitude estoica diante da morte. Morrer com dignidade é mais importante do que viver desonrado. Isso remete a ideias do estoicismo ocidental, mas também ao pensamento budista e shintoísta japonês, onde a impermanência, mujo, e o ciclo da vida são aceitos com serenidade. 4. O estrangeiro que aprende a respeitar o outro. Nathan Algren representa o olhar ocidental que inicialmente despreza o outro, o Japão tradicional, mas acaba sendo transformado por ele. Essa transformação se dá através da imersão cultural, aprendizado da língua, dos costumes e da filosofia de vida samurai. É uma narrativa de redenção pessoal através do contato com valores que o mundo moderno teria perdido. 5. Harmonia com a natureza. A vida no vilarejo samurai é marcada por uma relação harmoniosa com a natureza e os ciclos naturais, refletindo influências do shintoísmo e do zen budismo. A contemplação, o silêncio e o senso de equilíbrio são valorizados, em contraste com a brutalidade do mundo ocidentalizado e urbano. 6. Crítica ao imperialismo ocidental. Embora o filme não seja profundamente político, ele insinua críticas à imposição dos valores ocidentais sobre outras culturas e à corrupção ligada à ocidentalização forçada. A aliança entre o governo Meiji e os interesses norte-americanos é mostrada de forma negativa. Esses elementos se entrelaçam com uma narrativa hollywoodiana de heroísmo e sacrifício, o que por vezes simplifica ou idealiza a cultura japonesa. Ainda assim, o filme popularizou conceitos filosóficos orientais e provocou reflexões sobre o valor das tradições diante da modernidade. Excelente observação. De fato, embora o estoicismo seja uma escola filosófica ocidental, grega e romana, os samurais, como representados em The Last Samurai, demonstram uma atitude diante da morte e da dor que lembra muito o pensamento estoico. Mas essa postura tem raízes próprias, profundamente enraizadas nas tradições filosóficas e espirituais do Japão. A seguir, apresento as principais fontes filosóficas que fundamentam essa visão samurai, conforme apresentada, ainda que romantizada, no filme. 1. Bushido, o caminho do guerreiro. O Bushido não é um texto único ou codificado como um sistema filosófico clássico, mas sim um conjunto de valores éticos e normas de conduta que evoluiu entre os séculos XII e XIX entre as classes guerreiras japonesas. No filme, os samurais seguem um código que valoriza lealdade ao senhor, daimyo, coragem pessoal, honra acima da vida, disciplina no treinamento e na conduta, a morte como desfecho digno quando feita com honra. Esses ideais foram sistematizados no início do período moderno por autores como Yamagasoko e mais tarde no Hagakure de Yamamoto Tsunetomo, início do século XVIII, que diz: "O caminho do samurai está na morte." Essa frase é emblemática do papel da morte voluntária e honrosa como parte da identidade do guerreiro. Zen Budismo. O Zen budismo teve enorme influência sobre os samurais, especialmente do período Kamakura, século XIII em diante. Ele ofereceu aos guerreiros uma filosofia prática e mentalmente disciplinadora. As ideias centrais incluem Mushin, mente sem ego ou distração, estado mental ideal para o combate. Aceitação da impermanência, Mujo, tudo está em fluxo, incluindo a vida. Meditação, prática que fortalece a presença e o controle da mente. Desapego,
Não temer a morte, não se prender ao desejo. No filme, isso aparece nas cenas de contemplação, silêncio, treinamento repetitivo e na serenidade com que Katsumoto aceita sua morte. 3. Shintoísmo. Como religião nativa do Japão, o shintoísmo contribui com a noção de que os ancestrais e a terra são sagrados, um forte senso de dever comunitário e honra familiar, a pureza espiritual vista na prática ritual e na conduta reta. No contexto do filme, isso aparece no cuidado com a aldeia, nos rituais de reverência à natureza e na importância dos antepassados. Pastor 4. Confucionismo. Importado da China e difundido no Japão feudal, o confucionismo influenciou a estrutura moral dos samurais, reforçando a hierarquia social e a obediência ao superior, no caso o senhor feudal, a retidão moral e a educação ética, o cultivo da virtude como forma de manter a ordem. Essas ideias estão implícitas no respeito estrito à autoridade e na educação moral que permeia o treinamento de Algren entre os samurais. A atitude dos samurais diante da morte, como retratada no filme, é sustentada por um sincretismo filosófico e religioso. O Bushido, como código central, fundamentado por ideias do Zen budismo, do Shintoísmo e do Confucionismo. Todos esses elementos sustentam a visão de que viver com honra e morrer com dignidade é superior a uma vida longa e vazia de sentido. O estoicismo e o samurai, embora culturalmente distintos, convergem nesse ponto. Ambos valorizam o domínio de si e a serenidade diante do inevitável. Claro. A cena do discurso entre Katsumoto e Algren sob as cerejeiras é um dos momentos mais emblemáticos e carregados de simbolismo filosófico em The Last Samurai. Ali, Katsumoto reflete sobre a beleza e a fugacidade da vida enquanto observa as flores de cerejeira, o que nos permite associar diretamente esse momento a várias tradições filosóficas que fundamentam o ideal samurai. Vamos relacionar os elementos da fala dele com essas tradições. 1. Zen budismo, impermanência e atenção plena. Katsumoto diz algo próximo de: eles dizem que a flor de cerejeira perfeita é rara, você poderia passar a vida inteira procurando por uma, e ela não teria sido desperdiçada. Essa fala remete diretamente ao conceito budista de impermanência, Mujo, a ideia de que tudo na vida é transitório, inclusive a beleza, a juventude e a própria vida. As flores de cerejeira são símbolo clássico disso no Japão. Desabrocham em esplendor e logo caem. É a beleza efêmera. Além disso, essa fala reflete a atenção plena do Zen, ou seja, a capacidade de ver o absoluto no momento presente. A contemplação de algo simples como uma flor pode ser uma experiência espiritual profunda, desde que feita com consciência plena, como Katsumoto pratica. Bushido. Aceitação da morte e busca pela perfeição. Quando Katsumoto contempla as cerejeiras e depois, próximo ao fim do filme, diz ao morrer, perfeita, são todas perfeitas. Ele expressa a aceitação da morte como algo natural e até mesmo belo, desde que ela ocorra em consonância com a honra e a virtude. O samurai busca viver de forma íntegra, mesmo que isso leve à morte, porque morrer por um ideal é preferível a viver sem propósito. Essa frase também revela a busca por um ideal de perfeição moral e estética, algo caro ao Bushido. Não é apenas lutar bem, mas viver e morrer com graça, honra e beleza. A flor de cerejeira perfeita simboliza esse ideal inatingível, mas digno de ser perseguido. 3. Shintoísmo. Reverência à natureza e aos ciclos da vida. A reverência às cerejeiras mostra a influência do shintoísmo, que vê a natureza como sagrada e dotada de kami, espíritos divinos. A beleza da flor é assim mais do que estética, é uma manifestação espiritual. A observação silenciosa da natureza, como prática, revela o enraizamento dos samurais no mundo natural. 4. Confucionismo. Sabedoria e transmissão de valores. O diálogo com Algren tem também uma dimensão pedagógica. Katsumoto transmite com serenidade os valores centrais de sua cultura a um estrangeiro. Ele age como um sábio confuciano, consciente de que está no fim de sua era, mas ainda comprometido com a transmissão da virtude, da beleza e da honra como legado. Conclusão. Essa cena da cerejeira sintetiza o espírito do filme. Katsumoto, contemplando a flor que, em breve cairá, espelha a situação dos próprios samurais diante do avanço do mundo moderno. Belos, honrados, mas fadados a desaparecer. A flor de cerejeira é, assim, ao mesmo tempo símbolo da vida, da morte e daquilo que há de mais puro na existência, um espelho da alma samurai.
Quando Katsumoto pergunta a Algren se ele tem pesadelos, o diálogo vai além de uma simples curiosidade pessoal. É um momento de ensinamento filosófico e ético, com um profundo sentido pedagógico. Essa cena mostra como Katsumoto atua como uma espécie de mestre, não no estilo autoritário, mas como um guia que conduz Algren a confrontar a si mesmo e buscar equilíbrio interior. Vamos explorar o sentido desse momento. A pergunta como um espelho moral. Katsumoto pergunta: Você ainda tem pesadelos? E Algren responde, algo hesitante. Katsumoto então diz: Todos os homens carregam sombras em seus corações. Os samurais aprendem a conviver com elas. Essa troca não visa julgar, mas convidar Algren à autorreflexão. Em termos pedagógicos, Katsumoto está espelhando o estado espiritual e psicológico de Algren, mostrando que o verdadeiro combate não é apenas externo, mas interno. Isso se alinha a tradições filosóficas orientais, como o Zen budismo, que enfatizam o domínio da mente e o enfrentamento do sofrimento interior. A guerra interior como obstáculo à paz. Algren sofre com culpa, trauma e remorso por seu passado como soldado nas guerras contra os nativos americanos. Katsumoto percebe isso. Ao trazer à tona os pesadelos, ele não está interessado em detalhes biográficos, mas em identificar o nó interno que impede Algren de encontrar paz. No plano pedagógico, é uma lição sutil. Para se tornar um guerreiro pleno, um verdadeiro samurai, é preciso primeiro pacificar o próprio espírito. 3. O samurai como modelo ético. Ao dizer que os samurais aprendem a conviver com suas sombras, Katsumoto está ensinando que o ideal samurai não é a ausência de medo ou dor, mas o reconhecimento dessas emoções e o seu controle pela disciplina, pela meditação e pela busca de sentido. É um eco da filosofia estoica também, mas aqui com forte presença do Zen. Aceitar a dor como parte da experiência e transformá-la em lucidez. 4. Diálogo como iniciação. Esse momento marca simbolicamente a iniciação de Algren no mundo espiritual dos samurais. A pergunta não é só uma conversa, é um ritual de abertura, em que Katsumoto começa a tratar Algren não como um prisioneiro ou estranho, mas como alguém que pode aprender, se purificar, talvez até se redimir. A pergunta sobre os pesadelos carrega um sentido pedagógico profundo. Katsumoto está guiando Algren a encarar suas dores internas como parte do caminho de transformação. É uma lição sobre como lidar com o passado, com a culpa e com a dor, não fugindo, mas integrando esses elementos com disciplina e coragem. Algren, ao final do filme, parece ter encontrado essa paz, o que torna esse pequeno diálogo uma das sementes da sua transformação. Essa é uma leitura profunda e essencial para compreender a proposta filosófica e simbólica de The Last Samurai. Nathan Algren é um homem quebrado, um veterano da Guerra Civil Americana e das campanhas contra os indígenas, marcado por traumas, arrependimentos e uma existência sem sentido. Ele é, inicialmente, a personificação do soldado moderno ocidental, treinado para obedecer ordens, matar e sobreviver, mas sem um código ético claro, sem raízes culturais e com um vazio existencial crescente. O filme usa o encontro entre Algren e a cultura samurai como uma narrativa de transformação moral, espiritual e filosófica. Vamos desenvolver essas ideias com base na trajetória do personagem e na proposta simbólica do filme. 1. O estrangeiro desiludido e fragmentado. Algren chega ao Japão como um mercenário, alcoólatra, cínico, assombrado por memórias de massacres. Seu olhar sobre a cultura japonesa é inicialmente superficial, marcado por preconceito e ignorância. Ele representa o colonizador inconsciente, que vê o outro como exótico ou inferior. O ocidental moderno, tecnologicamente avançado, mas espiritualmente vazio. Um sujeito em crise ética, que perdeu a fé na justiça de suas ações. Nesse estágio, Algren simboliza um mundo em que o avanço técnico, armas, uniformes e indústria não vem acompanhado de sabedoria ou propósito. 2. A hospitalidade como porta de transformação. Quando é capturado pelos samurais e levado à vila, Algren não é executado, mas acolhido com uma mistura de vigilância e respeito. Esse acolhimento é fundamental. Não há doutrinação, mas sim exposição prolongada à rotina, à disciplina e à beleza de uma cultura profundamente enraizada. Ele observa antes de participar. Aprende os costumes com o corpo, o idioma, a espada, o silêncio. A hospitalidade de Taka, viúva do samurai que ele matou, e o convívio com Katsumoto funcionam como rituais iniciáticos.
O filme mostra que a transformação não acontece por imposição, mas pela convivência e abertura à escuta. Uma crítica à maneira como o Ocidente costuma lidar com o outro pela força e não pela escuta. A ética samurai como contraponto à modernidade bélica. Ao conhecer o Bushido, Algren encontra algo que nunca teve, um código de conduta claro, enraizado em valores como honra, lealdade, autocontrole e harmonia com o mundo. Isso contrasta com sua experiência anterior como soldado em guerras sem glória, onde matou por ordens de generais cínicos. Essa filosofia oferece sentido ao sofrimento, transformando o trauma em aprendizado. Disciplina para o corpo e a mente, contrária ao alcoolismo e à desordem interior. Pertencimento a algo maior, uma comunidade com laços profundos e identidade espiritual. O filme propõe, portanto, que a verdadeira força não está na tecnologia, mas na capacidade de viver com coerência entre ação, pensamento e sentido. 4. Transformação pessoal e universal. Ao fim do filme, Algren já não é o mesmo homem. Ele abandona as armas modernas e adere à espada, não por nostalgia, mas por honra. Ele aceita a morte, disposto a lutar mesmo diante da derrota certa. Ele incorpora os valores samurais sem deixar de ser estrangeiro. Ele não se torna japonês, mas sim alguém que se reconstrói à luz de outra cultura. Essa mudança representa a possibilidade de reconciliação entre mundos. O filme não defende o retorno ao passado, mas sim a ideia de que o futuro só será digno se souber integrar a sabedoria das tradições. 5. Simbolismo final. Algren como ponte entre culturas. Ao sobreviver e retornar ao imperador, Algren leva a katana de Katsumoto como oferenda. Um gesto simbólico fortíssimo. Ele entrega ao governante modernizador do Japão a alma do que foi perdido. Não é apenas uma espada, é a memória, a virtude e a dignidade de um mundo que desaparece. O imperador, ao recusar vender o país ao Ocidente e aceitar a espada, parece entender a mensagem. Modernizar não deve significar destruir a alma de uma cultura. Algren, no fim, encontra paz na vila onde tudo começou. Não como herói, mas como testemunha transformada. Alguém que teve coragem de escutar, aprender e mudar. A proposta do filme é clara. O encontro com o outro pode ser uma via de reconstrução ética e existencial. Algren representa a possibilidade de que até mesmo o homem mais ferido pode reencontrar sentido, não ao impor sua cultura, mas ao se abrir para a sabedoria de mundos que o seu ainda não compreendeu. Trata-se, portanto, de uma crítica à arrogância moderna e uma celebração da escuta, do respeito e da transformação ética por meio do encontro intercultural. Essa cena em que Algren caminha solitariamente por uma trilha no bosque e se depara com uma estátua de Buda parcialmente coberta pela vegetação é breve, silenciosa, mas profundamente simbólica. Não há falas, apenas a imagem de um homem estrangeiro, perdido em seus próprios fantasmas, frente a uma figura ancestral serena e enraizada no tempo. Ela condensa, em termos visuais e filosóficos, o contraste e o encontro entre o Ocidente moderno e a espiritualidade oriental milenar. Vamos desenvolver o simbolismo desta experiência. 1. O estrangeiro e o sagrado oculto. A trilha representa o caminho iniciático, uma jornada de passagem. Algren está naquele ponto do filme transitando entre dois mundos. Já não é mais o soldado americano típico, mas ainda não compreende totalmente o que significa o modo de vida samurai. A estátua surge como um marco sagrado escondido na natureza. Parcialmente coberta por folhas e musgo, ela expressa duas ideias: a presença contínua de uma tradição espiritual silenciosa, profunda, que vive integrada à paisagem, a desatenção do homem moderno, que muitas vezes passa por essas heranças sem percebê-las. Algren para. Ele olha. Ele sente, embora talvez não compreenda com clareza, é um gesto de humildade diante do desconhecido. O Buda e o silêncio interior. O Buda não fala, não se move, mas transmite. A estátua representa a serenidade diante do sofrimento, algo que Algren ainda não tem. A introspecção como prática espiritual em contraste com a ação exterior violenta que marcou sua vida. A integração entre o homem e a natureza, um valor central tanto no budismo quanto no shintoísmo. Ao olhar para o Buda, Algren se vê diante de uma possibilidade ainda distante, a da paz interior. Não é coincidência que essa cena ocorra no bosque, o mesmo ambiente onde, segundo a tradição, o próprio Siddhartha Gautama alcançou a iluminação. 3. Uma tradição milenar versus uma identidade fragmentada.
Algren representa o Ocidente moderno, armado, individualista, fragmentado por traumas históricos. A estátua representa uma cultura enraizada há séculos em princípios de harmonia, compaixão e disciplina. Esse contraste não serve para exaltar uma cultura e condenar outra, mas sim para sugerir que há algo que o Ocidente pode e talvez deva aprender. A imagem convida o espectador a refletir: o que é sabedoria? Como se lida com a dor e o vazio? É possível curar-se por meio do encontro com o outro? Estátua como símbolo de permanência e testemunho. A estátua está ali há muito mais tempo do que qualquer personagem vivo no filme. Ela é testemunha silenciosa das eras, das guerras, das transformações culturais. Mesmo em silêncio, mesmo coberta pelo tempo, ela ainda irradia presença e sentido. Ela não ensina com palavras, mas com a própria existência. 5. A pedagogia do silêncio. Essa cena é um momento de revelação sem explicação. Algren não entende plenamente o que vê, mas sente algo. É uma lição pedagógica no sentido oriental. Não se trata de decifrar, mas de estar presente diante do mistério. A filosofia Zen muitas vezes utiliza a contemplação de imagens, gestos ou paisagens como formas de despertar uma compreensão intuitiva que antecede o raciocínio. É exatamente isso que ocorre aqui. Conclusão. O momento em que Algren encontra a estátua é um rito de passagem silencioso. Ele está diante de uma tradição que o transcende em tempo, profundidade e sabedoria, mas que não o exclui. A estátua não impõe, ela espera, convida. Ela representa a possibilidade de que o homem moderno reencontre a si mesmo ao silenciar, observar e reconhecer a beleza de um mundo mais velho e mais sábio do que ele. Esse instante é um espelho. O Ocidente, cansado e em crise, olha para o Oriente, não como exótico ou útil, mas como fonte de um sentido que havia se perdido. Ótimo. Vamos então aprofundar a análise da cena da batalha e do ato de poupar Algren à luz dos textos clássicos do Bushido, como o Hagakure e o Gorin Musashi, além de fundamentos do Zen budismo. Essa abordagem nos permitirá compreender como o filme dialoga com valores tradicionais do Japão feudal. Nogakure Yamamoto Tsunetomo afirma: o caminho do samurai é a morte. Quando confrontado com duas escolhas, sempre escolha o caminho que leva à morte. Essa frase não é uma glorificação da destruição, mas uma declaração sobre disposição absoluta para sacrificar-se com dignidade. Quando Algren, cercado e ferido, recusa-se a se render ou fugir da morte, sua atitude ressoa com esse princípio. Ele não hesita, mantém a postura, aceita o destino. Isso faz com que Katsumoto veja não apenas como um inimigo, mas como alguém que compreende, mesmo inconscientemente, o caminho do guerreiro. Tsunetomo também afirma que a aparência não faz o guerreiro, mas sim a resolução interior e a constância de espírito, valores que Algren demonstra ao permanecer em pé, mesmo desarmado, diante da morte. 2. O Gorin no Sho e a visão estratégica de Musashi. Miyamoto Musashi, no livro dos Cinco Anéis, a verdadeira essência da arte da guerra é vencer sem empunhar a espada. Katsumoto, ao poupar Algren, age estrategicamente e filosoficamente. Ele percebe que há mais valor em observar e aprender com Algren do que em eliminá-lo. Essa decisão reflete o pensamento de Musashi: vencer o inimigo não com força bruta, mas com percepção aguçada, com domínio da situação e entendimento mais amplo do conflito. Além disso, Musashi valoriza o guerreiro que possui firmeza de espírito e capacidade de adaptação. Algren, mesmo oriundo de outra cultura, começa a mostrar tais qualidades. Por isso, Katsumoto não o vê como simples prisioneiro, mas como alguém com potencial para aprender o caminho. As 3. O Zen budismo e a presença de espírito. A filosofia Zen, que influenciou profundamente o Bushido, enfatiza o momento presente, a mente clara, o desapego da vida e da morte e o agir sem ego. A atitude de Algren, nesse momento limite, é quase zen. Ele está no agora, sem planos, sem esperanças, apenas presença pura diante do fim. Ele age com autenticidade, sem fingimento. Ele demonstra um vazio de desejos, o que para o Zen é um estágio espiritual elevado. Katsumoto, profundamente influenciado pelo Zen, percebe isso. Algren vive um instante de satori involuntário, um vislumbre de iluminação ao se entregar ao momento com plenitude. A bandeira do tigre, símbolo do guerreiro desperto. Na iconografia oriental, o tigre é um símbolo ambivalente.
É o animal que anda sozinho, como o guerreiro que percorre seu caminho. Representa ferocidade guiada por sabedoria. No budismo, o tigre às vezes simboliza a mente indomada, que só se torna útil quando domada pelo espírito. A aparição da bandeira com o tigre pode ser vista como um reflexo do espírito de Algren, ainda selvagem, mas com potencial de se tornar um guerreiro desperto, consciente. O tigre é também o guardião das montanhas, na cosmologia budista, e as montanhas são lugares de retiro e transformação espiritual. Ao associar Algren a esse símbolo, o filme sugere que ele não é apenas um prisioneiro ou um estrangeiro. Ele é alguém em transição espiritual, como os monges que buscavam iluminação nas florestas. Conclusão filosófica. Essa cena não trata apenas de sobrevivência, mas de reconhecimento filosófico e espiritual. Katsumoto vê em Algren não um homem qualquer, mas alguém que, mesmo vindo de fora, demonstra os valores mais profundos do Bushido: coragem, presença de espírito e dignidade diante da morte. A escolha de poupá-lo é, ao mesmo tempo, um ato estratégico, espiritual e pedagógico. Algren é digno de aprender o caminho porque já, de certa forma, o viveu intuitivamente. Esse período de cativeiro de Nathan Algren em The Last Samurai é, de fato, o ponto de virada mais profundo de sua transformação interior, não pela violência ou pelo conflito, mas pela experiência silenciosa e imersiva numa cultura regida por harmonia, ritmo natural e contemplação. Essa convivência com a Vila Samurai é filosoficamente densa, pois coloca Algren diante de valores muito diferentes do individualismo, da pressa e do pragmatismo típicos da cultura ocidental moderna. Ele entra, ainda que involuntariamente, em contato com o espírito do Tao, do Zen e do Bushido, vivido na prática cotidiana. Vamos explorar isso por três grandes vias interligadas. 1. A sabedoria do Tao, viver de acordo com os ciclos da natureza. O ambiente da Vila Samurai é profundamente inspirado na filosofia taoísta e budista, especialmente na ideia de que o ser humano deve viver em harmonia com o Tao, caminho, que se revela na natureza. Não se trata de dominar a natureza, mas de sintonizar-se com ela, percebendo seu fluxo, seus ciclos, suas pausas e transformações. Na vila, os moradores acordam com o nascer do sol, trabalham a terra com gestos calmos, respeitam as estações. A organização do tempo é circular, não linear, ligada à colheita, ao florescimento, ao preparo do chá, à respiração. O próprio silêncio da vila é significativo. Não é ausência de som, mas presença de escuta. Escuta do vento, dos pássaros, da madeira sendo cortada, do treino sendo executado. Esse ritmo contrasta com o mundo de onde Algren vem, o mundo industrial, militarizado, onde tempo é produtividade e natureza é obstáculo ou recurso. Ao conviver com a vila, ele é lentamente transformado não por discursos, mas pela experiência corporal da harmonia com o mundo natural. 2. O Zen e a prática da atenção plena. A experiência da vila é também, em sua essência, uma vivência zen budista, mesmo sem formalizar doutrinas. O Zen não se aprende por textos, mas por observação, silêncio, repetição e presença plena no que se faz. Na vila, Algren observa o artesão afiando uma lâmina com dedicação, os treinos com espada que se repetem diariamente, sem pressa de chegar, a cerimônia do chá, onde tudo é feito com lentidão e precisão, o cuidado com o jardim, com o gesto de arrumar flores ou varrer folhas com elegância. Tudo isso transmite uma filosofia implícita. A beleza está no que é simples e natural, desde que feito com consciência e sem vaidade. Como dizia o mestre Zen Dogen, a prática do caminho está exatamente em cortar lenha e carregar água. Essa é a pedagogia que transforma Algren, sem professores, apenas por estar presente, por escutar, por se permitir ser moldado pelo cotidiano de uma cultura que valoriza o não agir forçado e o equilíbrio entre ação e contemplação. 3. O Bushido como disciplina estética e ética. Mesmo sendo guerreiros, os samurais não vivem como soldados no campo de batalha. A vila mostra que o Bushido também é ordem interior, disciplina estética, equilíbrio entre força e suavidade. A presença de práticas como a caligrafia, o cultivo do bonsai, a poesia haikai, a música e a meditação mostra que o guerreiro não é apenas um lutador, mas um ser cultivado, o caminho da pena e da espada.
Algren se depara com isso e aos poucos se sente desarmado por dentro. Sua raiva, seu desespero, seus traumas começam a perder força, pois ele encontra um ambiente onde a firmeza não é agressiva e a serenidade não é fraqueza. Ele é acolhido não com discursos, mas com gestos silenciosos, com comida servida, com o olhar atento da viúva Taka, com o respeito firme de Katsumoto. Conclusão: uma pedagogia da contemplação. Algren não apenas observa, ele é educado pelo ritmo e pela atmosfera da vila. O ambiente é em si um mestre invisível. A contemplação da natureza, o silêncio, a repetição, a beleza das coisas simples, tudo isso reconstrói sua alma ferida. Não por negação do passado, mas por oferecimento de uma nova forma de estar no mundo. Essa experiência ecoa a essência do Zen. O caminho não se aprende por lógica, mas por presença. E foi por isso que Katsumoto não apenas o poupou, mas permitiu que ele vivesse esse tempo entre os samurais, pois sabia que para compreender o espírito do guerreiro, era preciso primeiro aprender a contemplar as flores que caem no vento. Essa vivência de Algren em The Last Samurai e os valores da Vila Samurai revelam uma poderosa lição para as culturas ocidentais contemporâneas e também para a própria cultura japonesa atual, que em muitos aspectos já se afastou das tradições retratadas no filme. A lição não é apenas sobre o passado, mas sobre um possível reequilíbrio diante de crises modernas, crises de sentido, de identidade, de conexão com o mundo natural e com a vida interior. Vamos desdobrar essa lição em dois planos. 1. Para as culturas ocidentais modernas, o valor do tempo interior e do essencial. A experiência de Algren diante do mundo samurai toca um ponto central da crítica às sociedades ocidentais contemporâneas: a aceleração do tempo, a alienação da natureza e o esvaziamento existencial. O filme propõe um reencontro com valores que não desapareceram, mas foram obscurecidos pela ênfase na produtividade, no consumo e no individualismo exacerbado. A partir dessa convivência, a lição oferecida é a importância do silêncio e da contemplação. Num mundo onde o ruído e a distração imperam, recuperar o valor do silêncio é redescobrir a escuta, a atenção, o cuidado. A beleza do cotidiano feito com presença. Viver bem não exige grandeza exterior, mas qualidade de presença nas coisas simples. Fazer o chá, cultivar uma flor, caminhar em silêncio. A reconexão com a natureza. A cultura da Vila Samurai está em profunda sintonia com os ciclos naturais, ensinando que o humano não está acima da natureza, mas dentro dela, como parte de um todo. A dignidade do sacrifício e da honra. Em contraste com uma cultura da vitória a qualquer custo, os samurais nos lembram que há valor em perder com honra, em morrer por algo maior que o ego, em viver com um código ético, ainda que invisível. Esses valores podem renovar o imaginário ocidental, trazendo uma crítica silenciosa mas firme à lógica de eficiência que esvazia a alma. Para a cultura japonesa contemporânea, a lembrança do espírito que resiste ao tempo. O Japão moderno, altamente tecnológico, competitivo e urbanizado, muitas vezes vive em conflito com sua própria tradição espiritual e estética. A tradição samurai, o zen, o mono no awari foram substituídos em boa parte por rotinas exaustivas, alienação emocional e um sistema que cobra resultados extremos. Mas há ainda hoje uma memória viva, presente no haikai, no teatro no ikebana, no budismo zen, que o filme ajuda a valorizar. A lição que The Last Samurai oferece à cultura japonesa contemporânea é: não esquecer a alma das coisas. Mesmo em meio à modernidade, é possível cultivar o Koro, coração e espírito, o centro da cultura japonesa tradicional, onde ética, estética e espiritualidade se entrelaçam. Resgatar o ritmo natural da vida, inclusive como forma de combate ao vazio que leva a tantas crises psíquicas, como karoshi, a morte por excesso de trabalho. Honrar o passado não pela nostalgia, mas como bússola espiritual. O filme não idealiza os samurais como guerreiros perfeitos, né? Mas os apresenta como guardadores de um tempo e de um sentido de mundo que ainda tem algo a ensinar. Conclusão: o reencontro com o essencial. Tanto para o Ocidente quanto para o Japão moderno, The Last Samurai funciona como um espelho filosófico. Ele nos mostra que há sabedorias antigas que não estão ultrapassadas, estão apenas adormecidas. A vida pode ser plena não pelo excesso, mas pelo equilíbrio, pela presença e pelo cuidado. A verdadeira força vem da harmonia interior, e não apenas do domínio exterior.
O filme nos convida, enfim, a reaprender a ver o mundo com os olhos da contemplação. E isso é talvez uma das lições mais urgentes para os tempos em que vivemos.